conversa, né? Muita especulação, e a gente sabe da importância da imprensa para a comunidade, sabe que vocês são formadores de opinião também, vocês têm uma responsabilidade muito grande, e como a gente tem o mesmo interesse, que é o bem da comunidade, nesse caso o bem do sindicato, eu tenho certeza que vocês não podem ficar de fora desse momento que a gente está vivendo. Como vocês todos acompanharam, nós participamos da eleição, fomos eleitos, né, pela maioria dos votos na eleição do dia 12, e infelizmente houve algumas coisas que realmente teve erros, né, apontados pela oposição, e a justiça entendeu, nesse caso, que houvesse, a eleição teria que ser anulada, né? Claro que a gente tem recurso para isso, porque quando foi dada entrada na justiça sobre a questão do edital da eleição, a eleição estava tramitando, né, a campanha estava tramitando, e o juiz entendeu que mesmo com as denúncias era necessário ter eleição, não quis interferir, não adiou. Vocês todos notaram que tinha muita especulação da imprensa, que ia adiar, depois não vai adiar, e o juiz entendeu que tinha que ter eleição no dia marcado pelo edital. Ele entendeu que mesmo tendo uma reclamação muito grande da chapa oposicionista a nós, que teria pessoas que não estavam aptas a votar, né? O juiz também entendeu que essas pessoas teriam que ter o direito a voto, como tiveram, né? Houve especulação com relação a esse voto, como que seria, se seria em urna separada, se não seria. O juiz entendeu que eles teriam que votar como os demais, porque eles não são diferentes de ninguém, né? Então, assim, o que a gente quer colocar para vocês é o seguinte: muita conversa teve, muita conversa, coisas ruins aconteceu, mas muito que eles falaram que ia acontecer não aconteceu. Pra vocês entenderem que teve muita conversa fiada na história também. E isso tudo, gente, juntou num bolo que prejudicou e está prejudicando a entidade, a nosso entender, como associado, não como candidata eleita. Eu quero falar dessa forma, porque acima de tudo está o interesse da entidade, não é o interesse da Érica, não é o interesse da Chapa União do Produtor. Então, hoje nós estamos muito preocupados com o procedimento que está aí, mas ao mesmo tempo eu também não posso deixar de valorizar os votos que eu recebi. Cada voto para mim foi extremamente importante, e eu sou grata a cada pessoa que confiou em mim, né? Que confiou nos companheiros, que confiou nessa equipe, que quer também dar sua contribuição na entidade. Então a gente, como já era previsto, né, nós recorremos, está aqui o meu advogado, que é o Dr. Joaquim Gonzaga, que está cuidando disso aí, né? E a gente está buscando alguma alternativa junto ao juiz, que ele nos ouça, que veja nosso lado também, né? Porque eu não fiz convocação de eleição. E a meu entender, a eleição foi muito mais do que bem divulgada. Ela foi recorde de público em todos os sentidos. Se pegar as últimas eleições do sindicato, se não me engano, a eleição de 2008 teve 150 e poucos associados que votaram. Essa nós tivemos 290 associados, né? Então, assim, acredito que não houve perca, né? Embora a gente sabe que teve um associado que foi o autor do processo na justiça, né? Que foi o Nélio Carrilho, e ele alegou que teria o interesse de se candidatar e não tinha ficado sabendo do processo. Então eu acho que o Nélio vai ter que, de certa forma, em algum momento, prestar também, né, contas com a comunidade, porque se ele teve pretensão de ser candidato e porventura vier a ter uma eleição, que a gente também não sabe o que o juiz vai decidir, uma nova eleição, ele, de certa forma, ele vai ter, então, já que ele fez esse tumulto todo aí para poder anular a eleição, ele também, de certa forma, deve registrar sua chapa, né, deve concorrer, porque senão não justifica o prejuízo que ele está dando aqui para a nossa entidade. Então, assim, eu quero dizer para vocês que nós recorremos da justiça, sim. Não sabemos dizer quanto tempo que isso vai levar para o juiz decidir, né? Pode ser que daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, vocês sabem como que é questão de justiça, né? Pode ser que a gente entenda que o juiz deixou alguma coisa que não ficou bem clara e nós vamos buscar. É certo que nós vamos estar sempre ao lado do associado, porque não adianta também a Érica mexer com o processo e o associado não está satisfeito, porque a entidade de alguma forma vai ficar travada, e fica mesmo.
Enquanto tem processo judicial, não adianta o presidente da entidade convocar a eleição, como a chapa que me fez oposição quer. Ele não tem força para isso mais. A própria chapa que está fazendo esse tumulto, cobrando eleição, é responsável por isso. Foi eles que jogaram a situação do sindicato para a justiça. Então, tem que esperar agora o trâmite passar. Não tem como. Como que o presidente vai convocar uma assembleia para a assembleia decidir de uma eleição, sendo que eu corra com fé em Deus, né? Vou conseguir o direito de posse na justiça. Vai ficar com 2 presidentes aqui dentro, né? Vamos supor que aconteça isso, né? Vai que o senhor Nélio Carrilho seja realmente o candidato, já que é isso que ele quer ser, né? O senhor Paulo Armando, que for o candidato derrotado na eleição, resolva ir mais uma vez com a eleição, né? Vamos supor que os dois, numa eventualidade, venham disputar a eleição e um vence o outro lá. E eu consigo meu direito de eleita junto à justiça. Não tem cabimento, a justiça não vai permitir isso. Então, o que o presidente está fazendo é o que tem que ser feito. Pelo menos ele pode responder isso numa outra ocasião, mas eu acredito que ele está respeitando a decisão da justiça e está aguardando a posição do juiz. E eu estou recorrendo. Agora, a gente sabe que o sindicato, ele é responsável pela uma das maiores festas do estado, que é a Expo Brasil. E para se fazer o Expo Brasil, não é coisa que se faça em 2, 3 meses. Uma festa dessa tem que fazer no mínimo 6 meses de antecedência. E a preocupação nossa hoje é com esse processo, como é que vai ficar da nossa feira. A feira, ela não mexe só com os associados do sindicato rural, ela mexe com a comunidade toda, com a região, com o estado. É uma feira que não pode deixar o seu brilho e a gente não pode contribuir para que aconteça, né, de certa forma, um prejuízo maior. Então, ao contrário do que muitos que fizeram de certa forma, esse tumulto todo, nós estamos aqui para tranquilizar. Se a gente, porventura, notar que pode acontecer um prejuízo maior para a entidade, eu prefiro, de certa forma, em consentimento com os nossos associados, abrir mão até do direito que eles me deram, para não prejudicar a entidade e que aconteça logo uma nova eleição. E se vier a acontecer, se o juiz determinar que realmente a eleição não teve validade nenhuma, que nossos recursos, o doutor Joaquim lutou, a equipe toda lutou, nós não conseguimos reverter. Não tenho dificuldade nenhuma em ir para uma nova eleição. Vocês podem ter certeza. Eu estou preparado para ir de novo. Os meus companheiros estão junto comigo, unidos. Eu tenho certeza que nosso grupo está agora mais do que nunca fortalecido. Até então, eles falavam em campanha que quem era essa Érica com um ar pejorativo, né? Hoje todo mundo sabe que essa Érica que eles tanto falaram que não tinha referência nenhuma para ir com a eleição, ganhou deles no voto. Então hoje, mais do que nunca, eu tenho uma referência para pedir voto, inclusive. Estou preparada, mais do que nunca, e eu tenho certeza que esse processo, de certa forma, tem me fortalecido pelas adesões que a gente tem recebido, pessoas que até não apoiou a gente na eleição, mas que estão aí se manifestando, favorável a gente, porque sabe que a gente não teve culpa nenhuma no que está acontecendo. E eu tenho certeza que, acontecendo essa nova eleição, de preferência mais rápido possível, a feira vai acontecer sem nenhum prejuízo maior, né? Então, deixar claro para vocês, a gente aqui tem, o sindicato toda a vida teve essa parceria com a imprensa. A nossa intenção é fortalecer a nossa imprensa. Graças a Deus, essa eleição a gente viu tanto que a imprensa de Paraíso cresceu, tanto que a imprensa de Paraíso está preparada. E eu tenho certeza que vocês vão ter uma postura bonita nisso aí também. Não para favorecer a Érica, eu não quero nada disso e nem vou pedir nunca isso para vocês. Eu acho que a imprensa ela tem que ser autêntica mesmo, né? Independente do que seja o fato favorecer A ou B, mas ela tem que estar lá para cobrir e isso é importante. Então a responsabilidade de vocês é muito grande nesse processo para que vocês ajudem os sindicatos a conduzir esse processo da melhor forma possível. Eu quero apresentar para vocês também, nessa ocasião, o Dr. Paulo Roberto. É um dos melhores advogados que o nosso estado tem e eu tenho certeza que ele está aqui porque tem uma causa muito justa. E a gente sabe que o sindicato rural, como foi dito até por um juiz numa dessas audiências, ele é composto por várias pessoas de vários segmentos, juízes, inclusive faz parte do nosso quadro social, promotores, professores,
né? Pais e mães de família que têm responsabilidade, têm respeito na comunidade. E, infelizmente, por essa falta de proposta de campanha, muitas dessas pessoas foram expostas à comunidade. Pessoas que, às vezes, por ter um poder aquisitivo menor do que, às vezes, os grandes produtores que tem aqui, que a gente respeita, também a gente sabe que houve um abuso, né, de poder em cima dessas pessoas, foi, de certa forma, muito constrangido, muito exposta na comunidade como pessoas não aptas, como pessoas que não podiam nem estar aqui no sindicato. Não é isso não, gente. O sindicato precisa de todo mundo. Eu não conheço uma entidade que se dá o direito de escolher quem entra dentro dela. Hoje a gente precisa de pessoas para nos fortalecer. E se ela é pequena, grande, média, não importa, grande, médio produtor, ela é importante de qualquer forma para a entidade. Agora, o nosso estatuto ele permite que às vezes a pessoa não precisa ter terra para ser associada, né? Infelizmente eu sei que vocês não têm conhecimento assim, às vezes do estatuto, não tem nenhum de vocês que faz parte aqui do sindicato, mas o estatuto é muito claro. Qualquer pessoa que tenha alguma atividade rural, seja ela arrendatária, parceira, meeira, de qualquer forma, o estatuto permite, no município, o estatuto permite que faça parte aqui, né? Então, o que a gente quer é o seguinte, nós vamos respeitar o direito democrático de cada pessoa, né? Então, o que eu penso é o seguinte, essas pessoas tiveram essa exposição toda e ninguém ouviu. Alguém perguntou o que essas pessoas pensam? Alguém parou para pensar se essas pessoas estão, como é que elas estão lidando com essa situação? É igual você falar com uma pessoa que ela roubou uma coisa e fechar a boca dela, não dá direito para ela dizer que não roubou, né? É claro que a gente não está falando em furto, mas ao mesmo tempo está se falando em falsidade ideológica. E o que eu penso em fazer, porque até então a briga estava muito polarizada, tinha uma desculpa que a oposição tinha um desgaste, tinha uma rejeição com relação ao atual presidente. O atual presidente, com a estrutura que ele tem, pelo preparo, pela moral, pelo bom conceito que ele tem na comunidade, ele sabe se defender bem. E nunca foi preciso eu pegar a dor, aquela coisa toda, porque eu sabia, confiava e confio na postura dele e eu tenho certeza que ele sabe se defender. Agora, na medida que eles chegam e puxam e tentam tomar uma eleição que foi suada, que a gente teve, trabalhando duro, visitamos todos os produtores rurais, levamos proposta, ouvimos ele, de repente você vê um candidato que não se conformou, né, com o resultado, tentar tomar essa eleição no tapetão. Não é só o presidente Capetinho que está prejudicando, existem mais 13 candidatos na chapa que ele está prejudicando, e o pior, está prejudicando 153 produtores rurais que escolheram a União do Produtor para administrar o sindicato. Então ele não está respeitando nem os associados, nem o povo que acompanha ele. Então, de certa forma, o grupo está, de certa forma, infringindo a democracia. Então, o doutor Paulo está aqui, com fé em Deus, vai nos ajudar a resolver esse processo, mas ao mesmo tempo também garantindo a esses 86 associados que foram expostos o seu direito. Né? Depois eu vou estar passando a palavra para ele, quero passar para o Dr. Joaquim também, para ele falar um pouquinho com vocês, mas dizer para vocês o seguinte, eu estou aqui para defender o associado, não é a Érica que está sendo defendida aqui, pelo contrário, eu estou aqui para ajudar, para colaborar com a entidade, e se for para o bem da entidade, a gente de certa forma abrir mão desse processo, desse recurso, para poder ir para uma nova eleição, eu quero dizer para vocês que nós estamos preparados para ouvir e tomar as decisões juntamente com os nossos associados. Vou passar para o doutor Joaquim falar um pouquinho para você. Boa noite a todos. O que eu queria dizer é o seguinte, nós tivemos contato com os documentos, com a documentação na semana passada e rapidamente, ainda tem muita coisa que ainda não pode ser colocada, ainda ventada, porque na justiça o segredo às vezes é uma das boas armas que se tem. Mas uma coisa que nos chamou muita atenção, viu, Paulo, é que o autor da ação, que se sentiu prejudicado, ele não chegou nem de fato a registrar a chapa, né? Então eu entendo que houve uma perca muito grande de legitimidade por parte dessa pessoa, e a tese, uma coisa que a Érica deixou bem ressaltada aqui, que de um quadro de 350 e poucos
pessoas aptas a votar, 292 ou 294, se não me engano, compareceram. Quer dizer, houve um índice maior até de 80%. Quer dizer, se faltou, por um lado, divulgação, como se diz, como é que se conseguiu esse grau de mobilização? Então nós vamos trabalhar com todo afinco aí na defesa dos interesses da Érica, e a gente acredita que tem uma grande chance real de ser mantida esse resultado. Existem várias nulidades que vão, em momento oportuno, vocês vão estar sabendo, vão ter acesso às petições, aos recursos, e no momento que a gente tem a dizer isso, que nós temos que trabalhar como diz, oportunidade e meios de ganhar e de manter existem muitos, certo? Até não falei um pouco das referências do Dr. Joaquim, mas o Dr. Joaquim, agradecer ele por ter aceitado essa defesa, mas o Dr. Joaquim ele vem de várias experiências bem-sucedidas, e uma delas foi o processo também que foi bastante tumultuado da eleição da FAET em maio, e ele conseguiu conduzir, equilibrar o processo para que realmente fosse mantido o direito democrático dos associados, né, dos eleitores. Então ele está aqui também para estar nos ajudando o sindicato também nesse processo aí. Doutor Paulo? Bom, o Joaquim estava dizendo que o cidadão que se viu prejudicado, ele sequer registrou a chapa. Exatamente. Veja bem, o Código de Processo Civil, que eu não sou civilista, mas eu tenho guardado na minha mente, ainda do tempo de estudantes, que o Código não mudou, diz que para propor a contestação é necessário ter interesse e legitimidade. Então, se ele não propôs sequer ser candidato documentalmente, ele não, no meu sentido, ele não tem legitimidade. E ele não poderia tentar barrar as eleições manifestando o interesse pessoal, quando na verdade o interesse dele é demandar em nome de outra. Para ajudar o outro candidato. Aí ele fere o artigo 6º, dizendo que ninguém pode demandar direito próprio em nome de outro. Direito de outro em nome próprio. Então, eu não sou civilista, mas isso aí é o beabá do direito processual civil. Com relação ao direito elementar daquele cidadão que tiveram os seus nomes enxovalhados, vilipendiado aí pelo candidato de oposicionista, eu quero dizer aos senhores o seguinte, que eu sou sindicalizado, eu sou do Sindicato Rural de Araguaína. Eu tenho uma amizade aqui em Paraíso muito grande, graças a Deus. Tanto com os advogados, com os fazendeiros, com os proprietários, né, com aqueles que geram emprego e renda para esse município. E quando eu vi essa situação, não foi a Érica que me procurou, foi eu que a procurei, porque alguns clientes meus que se viram aí nas iras da polícia judiciária, prestando declarações, é como se fossem criminosos levados pelo senhor Paulo Armando, eles me procuraram. Então eu vim aqui hoje primeiro pegar a procuração de alguns e depois me colocar à inteira disposição dos 86 sindicalizados que se viram prejudicados nessas eleições. Porque ninguém pode chegar numa delegacia e dizer que o Paulo Roberto, ou João, ou Pedro, ou Antônio falsificou documento para se sindicalizar e não provar. Então essa pessoa ela tem que pagar por isso, porque ela fez acusação de falsidade ideológica, fez uma comunicação falsa de crime, houve um aproveitamento de um processo, de um inquérito policial que já existia, do furto de documentos aqui, praticado no mês de junho ou julho de 2011, né, para dar uma continuidade e tentar ludibriar a própria justiça e inserir no contexto do inquérito policial o nome dessas 86 pessoas, isso não vai ficar assim. Essa pessoa vai pagar, porque eu vou representar aqueles que me procurarem, eu vou representar criminalmente
em nome de todos, faço 86 representações. E outro detalhe, não é só isso. Eu acho que essa pessoa tem que pagar mais caro.